Me agradeça depois por esse vídeo. Eu tenho visto pessoas que exercem função de chefe, mas não é chefe, não nasceu chefe. Então você pega, as faculdades formam uma profissional para ser chefe, chefe de cozinha, receber ordem de cozinheiro, chefe de cozinha, lavar louça. Nada contra, mas você se especializou, a natureza mãe universal botou você na faculdade, você trilhou os estudos, o caminho para ser chefe e não recruta. Então, se você faz uma faculdade para ser engenheiro, você não tem que receber ordens, sugestões de um pedreiro. Você não tem. Então, cada pessoa tem a seu encaixe, sua qualificação. Por isso que nas escolas militares o recruta leva esporro, leva bronca, leva castigo, flexões. Não existe bullying dentro da hierarquia militar, existe um aperfeiçoamento, porque o militar é preparado para comandar, mesmo o recruta. Aquele recruta não será recruta. Na minha época é esporro. Eu fui até fisicamente abatido dentro dessas trilhas, né, do aperfeiçoamento. O meu pai me tratou como recruta. Apanhei inúmeras vezes, não tem como contar quantas surras eu tomei do meu pai, que hoje me serviu, me serve. Não é coisas, não confunda aperfeiçoamento com coisas religiosas, de que vai para o inferno se você bater, se você apanhar, coitado. Não, aquilo dali é um treinamento. Se você não se aperfeiçoar dentro das escolas, você vai se aperfeiçoar pela própria vida, pelo próprio universo, porque o universo bate, e muito. Pergunta os cracudos, aqueles desistiram. Pergunta as pessoas que hoje estão dependendo, já com 40 anos de idade, dependendo do salário dos pais, porque não tem vocação para comandar, para ser chefe. Você pode ser um recruta e um alto comandante seu próprio. E quando você tem essa espiritualidade de comando, mesmo você sendo soldado raso, você se autodomina, se autocomanda. E aí, sem você perceber, você chega a cabo, sargento, segundo sargento, primeiro sargento, suboficial e se aposenta como chefe. O que acontece com muitas famílias é que o cara não é preparado para ser chefe. E para você casar, ter uma esposa, ter filhos, você tem que passar pela escola do castigo. Não existe escola de aperfeiçoamento sem castigo. Sem ficar no sol, muito verão, estou no sol, muito calor, muito castigo, se rastejar na lama, se rastejar nos arames farpados, bombas, trilhas, segredos militares de selva. A selva tem segredo, a selva bate. Então na selva só entra quem é aperfeiçoado, treinado, estudado para entrar numa selva. Quem não é treinado se perde até com bússola. Então uma pessoa que entra numa faculdade, essas faculdades de hoje não ensina as pessoas a ter liderança. Bota a pessoa como chefe de cozinha e quando ela chega lá nas suas atividades, erradamente, porque uma pessoa nasce, existe pessoas que já nascem chefe, existe outras que estão como chefe. Uma escola preparatória militar que bota um cadete temporário, ele não precisa de apanhar, ele não precisa de castigo, ele não precisa das provas árduas, que muitas das vezes até tem óbito nos próprios treinamentos. Sempre teve, terá e terão. Porque o cara tem que ser sujeito de comando. Então, para um cara temporário, esse sim não precisa ser chefe. Se bem que deveria ser treinado para tal, porque ele vai comandar sua empresa aqui fora, vai comandar sua família, seus filhos, seus netos. O cara, quando é chefe, nasce chefe, ele comanda até os netos. Ele tem
a vocacionalidade de chefe, de chefia, e ele passa por cima do seu filho e dá ordem ao neto: obedeça. Então, o que está acontecendo com muitas famílias aqui hoje é que o sujeito, eu estou tentando fazer um emaranhado, porque é muita coisa e o tempo não dá. O que acontece com muitos pais é que não são vocacionados para chefe. O assunto aqui hoje é chefe. Então ele recebe ordem do filho. Imaginamos como um recruta que dá ordem no tenente. Recebe ordem do filho, o filho passa a comandar a casa. Porque o pai é um merda. É um cocô. Como dizem lá na brigada de paraquedista, tive no corpo de fuzileiro navais e tive na brigada de paraquedista. Merda! Porque não tem o espírito de chefe, não tem espírito de liderança. Então, antigamente, o serviço militar preparava o sujeito para ser chefe. Mesmo ele não estando na escola de academia de sargento, na academia de oficiais, não. O recruta é treinado para a vida. O que é a vida? Imposição. Se você não apanhar dentro dessa hierarquia de chefia, você vai apanhar do próprio universo. Vai ficar um merda, relaxado, desleixado. Vai ter preguiça até de tomar banho, de escovar o dente. Vai vir dores, infecções. Quantas crianças já nascem com doenças degenerativas, deformadas? É um sofrimento, mas aquela criança está aprendendo pelo próprio universo. Eu vi crianças que têm uma deformidade degenerativa da pele, a vida dela toda sangrando, ferida. Um calor desse com gases, toda coberta de gases, sem as duas mãos. Isso é um aprendizado do universo. Eu não sei qual é o teor espiritual para essa criança. Nasceu sem as duas mãos e inala sangue, exala sangue por todo o corpo, toda enfaixada. Eu estou falando do Pedrinho que está no TikTok. Essa criança sabe muito sobre a vida. Essa criança sabe muito, é um monstro. Professor, dá aula de vida, de sofrimento, porque o sofrimento é o único caminho que você vai chegar a chefiar, vai a ser comandante. Se você não quer sofrer, joga a toalha, se rende para o inimigo, porque o inimigo vai abusar de você, vai fazer o que ele bem quiser. Agora as faculdades não estão treinando os chefes. Bota uma pessoa para ser chefe de cozinha e o auxiliar manda ela pegar galeto lá no frigorífico, estando a chefe com seus afazeres e com o corpo quente, superaquecido do forno. Mas ela obedece porque ela não é chefe. Ela está como chefe. Bem diferente. Imagina um recruta dar ordem para o sargento. Imagina um recruta ensinar para o cabo. Cabo é um soldado especializado já, treinado, e que está ainda labutando para chegar a terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento e subtenente, ou suboficial, no caso da Marinha. Um oficial, ele sabe, um oficial militar treinado, por isso que ele tem aquela, não é arrogância, postura. Patente não tem arrogância, tem postura. Esses treinamentos militares, mesmo aqueles que pretendem, por algum motivo, melhor sair, é porque ele sabe que já aprendeu o suficiente para liderar uma microempresa, média empresa, grande empresa. Ele tem capacidade de gestão de negócios administrativos e operacionais, para se lidar com os seres humanos, os empregados, né? As áreas operacionais. Você não vai ser chefe se você não se transformar num monstro de capacidade.
Muitas pessoas falam, por que os generais são tão antipáticos? Não são antipáticos. General não é antipático, são capacitados. E para você chegar a um general, você tem que passar pela trilha do sofrimento. O que é sofrimento? Aprimoramento das técnicas de chefiar dentro de situações bastante áridas, conflituosas. Um recruta tem que ter essa espiritualidade de comando, um recruta. Porque o recruta, repetindo tudo que eu estou falando, o recruta tem que ter em mente que ele tem que ser comandante dele próprio, das suas atitudes, das suas ações, das suas tomadas de decisões. E aí, sem querer pensar lá na frente, ele vai graduando, vai se profissionalizando, vai se capacitando como lidar com guerras biológicas, guerras químicas, um incêndio inesperado, um bombardeio, saber como se localizar, como localizar o restante da tropa, como passar mensagem, como receber mensagem, o que fazer, tomada de decisão, que a vida e a guerra exigem. E a faculdade treina pessoas para ser o quê? Dá o gabarito de ser chefe, mas quando chega na prática recebe ordem de cozinheiro, de auxiliar, de recruta. No caso da chefe de cozinha. Sabe por quê? Porque deram uma patente nos seus ombros que pesa. Mas na verdade ela não passa de uma recruta, ela ou ele. Porque a faculdade, o defeito não está na pessoa, está na faculdade, na universidade de hoje. Porque ensina os jovens sem ter liderança, sem ter capacidade de gestão, de liderar, sem ter capacidade de ser patente, e sim de recruta. Eternos recrutas, mesmo com patente de oficial. Pense bem numa coisa. Se você não aprender na vida por bem, você vai aprender por mal. Sempre falei nos meus vídeos, no canal YouTube, Espaço Social Rio, que a vida, o universo não tem irmandade. No universo não existe irmandade. O universo, a exemplo do Pedrinho que está no TikTok, todo enfaixado, sangrando por uma enfermidade genética, degenerativa. O universo não tem pena, não chora. Pode ser criança, pode ser vovó. Quantos animais estão penando na vida? Os animais, você já vê que o universo não tem pena da vida. Quantas matas estão sendo queimadas pelo alto calor, pelas mudanças climáticas? O universo não tem pena da vida. Quantas vovós estão sofrendo sozinhas, sem seus filhos, num abandono? Porque não tiveram postura de chefe, de comando, de líder. Mas o Silvio Santos foi uma pessoa que nasceu líder, que nasceu chefe. E quando faleceu, chegou a sua hora, Silvio Santos, nos últimos dias, estava sempre apanhado como sorridente. Seja chefe, espírito de liderança, de comando. Um chefe não recebe ordem de subalterno. A função do chefe é auxiliar, ensinar os subalternos. No mais, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos.